Evangelho de São Marcos, capítulo de número 13 e o versículos de número 14, que diz assim a palavra de Deus: olha, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. O que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que antemão vos tenho dito. Amém? Vamos orar a Deus, peça para que o Senhor fale conosco. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Senhor, que alegria na alma, meu Deus, a poder estar na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, obrigado por esta palavra que é fiel, por esta palavra que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Meu Deus, abre, Senhor, a porta do nosso coração, meu Deus. Venha falar conosco de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Venha nos despertar, Senhor. Venha nos mantermos prontos, preparados, meu Deus, para o arrebatamento da Tua igreja. Meu Deus, trabalha de uma forma grande, gloriosa e especial. Fala conosco pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Podeis assentar, desocupeis vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus com alegria. Graças a Deus. Amados irmãos, louvamos a Deus, por essa palavra que o Senhor concede para nós nessa noite de hoje. Quero lembrar os irmãos que o Senhor, em toda a sua trajetória, nos seus anos de ministério, que Jesus ele esteve na terra, Jesus, se a gente olhar os pormenores, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele sempre, ele procurou advertir a igreja. Jesus ele falava acerca do céu, ele comparando as coisas da terra para falar acerca das coisas do céu. Ele sempre advertia a igreja para que a igreja não viesse estar adormecida e cair no abismo, porque Jesus ele sempre nos advertiu que Satanás ele está sempre por perto, ele está sempre ao nosso redor, como ele falou acerca de Pedro, que Satanás se andava ao redor de Pedro. E como também Pedro, depois mais tarde, ele vai falar na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 8, ele vai dizer que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós sabemos que o adversário ele está em todo o tempo ao nosso derredor, sempre procurando, sempre atento a nós, procurando uma brecha para tirar a nossa vida, como mesmo diz o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó, quando o Senhor ele pergunta para Satanás de onde ele vem, ele vai dizer que ele vem de rodear a terra e de passear por ela. E quando o Senhor pergunta para ele acerca de Jó, se ele tem visto, ele tem contemplado Jó, o que é que o diabo vai falar assim? Eu tenho visto ele,
Eu tenho visto que o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado, tem exaltado a Jó, né? Por isso que Jó é fiel, por tudo que o Senhor tem dado a ele, né? Mas tira o que ele tem, né? Toca no que é dele, arranca tudo dele, para ver se não vai murmurar na mesma hora. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, né, tem pessoas que dizem, peraí, mas o pregador, né, geralmente sempre quando vai falar, em vez de vir com a cara de Jesus, né, com a fisionomia de Jesus, com o amor de Jesus, parece que ele vem sempre com o diabo na cara, né, parece que ele vem sempre com a palavra do inferno, sempre coisa dessa maneira. Meus irmãos, né, nós temos que, eu sempre, como eu falei, né, esses dias pregando aqui a palavra de Deus, nós temos que, né, ter pavor, né, na verdade, do pecado. Nós temos que fugir do pecado, porque o pecado não é coisa, né, que a gente deva acariciar, o pecado não é coisa que a gente deva abraçar, amar o pecado, ter o pecado como fosse um bichinho de estimação, né, como fosse um ursinho. Não, o pecado é algo terrível, é algo horrível, é algo que destrói a humanidade sem misericórdia. É igual a ferrugem, quando pega no fel, ela destrói, se não for ali contida, ela destrói, ela dissipa, ela acaba. É igual a traça, quando pega, né, o pano, louvado seja Deus, ela corta no meio, ela acaba com aquilo, enfim, né? E como o bandido também, o ladrão, quando ele vê algo de valor que ele tem acesso para entrar, para tomar aquele lugar, ele leva até a última moeda, o último centavo, ele não tem misericórdia. Então assim também é o pecado na vida do homem, quando o homem dá lugar para o pecado. E eu quero falar nessa noite, né, aqui por intermédio dessa palavra, acerca, né, dá uma palavra aqui nessa noite, a palavra de advertência, é uma palavra que venha nos advertir, é uma palavra que venha nos despertar, porque como foi falado aqui hoje, né, nós estamos vivendo aqui já os últimos dias na terra, né, e eu sempre falo que a igreja ela não pode estar enraizada, né, a nossa raiz ela tem que estar para cima, ela tem que estar para o céu, né, o crente na verdade ele tem que estar de cabeça para baixo, sempre enraizado, crescendo, na verdade, com as suas raízes para o céu, não para a terra, porque a Bíblia fala onde estiver, né, a nossa fartura, a nossa riqueza, a nossa prosperidade, aonde estiver aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece, é onde vai também estar o nosso coração. E verdadeiramente tudo que nós necessitamos está no céu, tudo que nós necessitamos provém de Deus, provém de Cristo, provém do Espírito Santo. Então nosso coração precisa estar lá, porque tudo que nós obtemos, a nossa vida, o nosso fôlego de vida, né, que é coisa tão passageiro, que é uma coisa que é tão frágil a nossa vida, isso provém de Deus. Tudo provém do céu, não provém de nada que nós temos, não provém de nada dessa terra, tudo provém do céu, tudo provém de Deus. E uma coisa que a palavra do Senhor nos alerta, o Senhor fala para nós estarmos atentos, para nós estarmos sempre vigiando. Por quê? Porque a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, o advento, aquele que nós estamos esperando vir, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão de noite, e ele virá a hora em que a humanidade não estiver esperando. E quando se fala de noite, por que fala de noite? Porque à noite, a maioria das pessoas, né, 90% das pessoas estão dormindo. Talvez até mais do que isso estão dormindo. E uma grande minoria estão acordados, estão trabalhando ou fazendo algum tipo de coisa. Tem pessoas que trocam a noite para o dia. Então a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão de noite. Por quê? Porque ele vai pegar muita gente desapercebido. Não que seja o caso de vir exatamente à noite, mas é à noite quando nós dormimos, é à noite quando nós não estamos atentos a nada, é à noite quando nós não estamos preocupados, é à noite talvez quando nós estamos sonhando, é à noite talvez quando alguém está ali no momento que não nem imagina, né, na vida de Jesus, não imagina que ele é crente, e essa noite, e esse momento que Jesus pode vir. Talvez um dia festivo, talvez um dia de trabalho, talvez um dia que a gente está contemplando alguma coisa dessa terra, talvez um momento que a gente está ali desfrutando de algo que a gente conquistou, né, que a gente não está nem pensando em Deus, nem pensando na volta de Jesus. Talvez esta hora que a trombeta vai tocar, talvez essa hora que a trombeta de Deus vai soar, com voz
se nós estivermos desatentos, e se nós estivermos desapercebidos, Jesus ele virá como um ladrão de noite. E observa que a palavra do Senhor vai mostrar aqui para nós, vai nos advertir, dizendo que quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para as montanhas, que fujam para os montes. Nós sabemos que todo ser humano, a gente vira o ano, a primeira coisa que nós vamos dar, feliz ano novo, né? Fazemos os nossos agradecimentos ao Eterno, fazemos nossas petições para o próximo ano, e ali abraçamos nossos irmãos, damos feliz ano novo, e ali a gente, né, profere uma palavra rema, uma palavra logos, uma palavra de poder para aquele irmão, para aquela irmã, para a igreja, crente que nós teremos um ano de vitória, um ano de prosperidade, um ano milagroso, um ano de conversão de almas, um ano extraordinário, que não seja igual ao que passou, mas muito melhor. E às vezes, em olhando para a palavra de Deus, nós como crente, a gente diz: Senhor, nós cremos que será dessa maneira, mas a Bíblia, ela garante para nós que os dias posteriores, os dias que virão, os anos posteriores, os futuros, eles não serão melhores do que os dias anteriores. Por isso, amados irmãos, que a igreja de Deus, sabendo disso, que os dias serão maus, os dias vindouros serão maus, cada dia que Deus nos concede nesse mundo, nós precisamos nos regozijar, nós precisamos nos regozijar, nos alegrar em Cristo. Nós precisamos fazer para Deus os planos que temos para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Nós precisamos colocá-lo em prática hoje, porque o dia de amanhã não é garantido para mim, não é garantido para você, não é garantido para nenhum mortal. Já se faz plano para 2050, já se faz plano para 2035, se fazem plano para daqui 100 anos. Sinceramente, eu não creio que iremos chegar a 2050, eu mesmo não vou, talvez alguém tenha essa fé. Mas os dias que virão serão dias difíceis. Aí Jesus ele fala aqui por intermédio de Marcos, que quando vier a perseguição, quando vier a desolação, aqui está falando na época para os judeus, mas isso é para todos nós. Quando vier essa perseguição, aqueles que estiverem na Judéia, ele está dizendo aqui para fugir para os montes. Quando nós olhamos fugir para os montes, ele não está dizendo fugir para o vale, porque o vale é um lugar de aclive, o vale é um lugar que desce, o vale é um lugar de descer, de ficar como sepultado. O vale é um buraco onde as pessoas descem e escondem para se livrar de coisas que estão em cima. E nós sabemos que quando se fala em vale, muitas pessoas, quando está na prova, você pergunta para ela como que você está falando no vale, ou seja, ela está na prova. Então a Bíblia vai dizendo: aquele que está na Judéia, não desça para o vale. Ele está dizendo: suba para o monte, suba para as montanhas. Por quê? Olha o que fala o salmista, dos Salmos de número 121.
O versículo 1 e 2, o salmista anônimo, que escreveu os Salmos de número 121, ele diz assim: e elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Ele não diz: eis que eu elevo os meus olhos para os vales, e o meu socorro vem das valetas, vem das poças, vem do abismo. Ele não está falando dessa maneira. A pergunta dele é: e elevo os meus olhos para os montes. Aonde estão os montes? Os montes estão nos altos. Os montes estão acima dos vales. O monte está acima da terra. O monte está num lugar altíssimo. Então ele diz: elevo os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Essa é a pergunta. O salmista, ele crente que o socorro dele não viria dos súditos, o socorro não viria dos escravos, o socorro não viria de nenhum aliado, mas ele vai dizer no verso 2, ele vai responder dizendo: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olha para o monte, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E nós perguntamos: aonde que Deus habita? Deus habita no vale? Deus habita no abismo? Não, a Bíblia diz que Ele está assentado em um alto e sublime trono. Deus, Ele está assentado no mais elevado, na mais elevada altura, no lugar mais excelente de glória, aonde emana todo o poder da sua pessoa bendita. Então, meus amados e queridos irmãos, aqui Jesus está falando por intermédio de Marcos: quem estiver na Judéia, no dia da assolação, no dia da perseguição, fuja para o monte, fuja para as montanhas. Por quê? Porque no monte, na montanha, é um lugar onde nós estamos mais perto de Deus, é o lugar mais alto, é um lugar onde nós alcançamos livramento, é um lugar onde muitas coisas não podem chegar, no alto monte. Só que detalhe, é lá no alto do monte, é lá no pico, que nós vamos alcançar livramento, é lá que nós estaremos no nosso porto seguro. Só que detalhe, meus amados e queridos irmãos, quando se diz subir a montanha, subir o monte, quando se diz subir num alto lugar, num lugar elevado, automaticamente passa algumas coisas na nossa cabeça. Nós vamos subir, mas de que maneira? Vamos subir de carro? Vamos subir com algum animal? Nós vamos subir no helicóptero, lá em cima o helicóptero pousa e a gente desce. Como nós vamos subir? A pergunta sempre é feita. Alguém sempre pergunta alguma coisa. Depois vem outro pensamento. Mas geralmente no pico, lá em cima do monte, em São Paulo tem montes muito altos, e geralmente sempre nos montes tem cachoeira, a cachoeira sai lá de cima, é uma coisa assim que a gente fala: meu Deus, como que pode, né? Quase inexplicável. Quando você vai para o litoral mesmo, tem aquelas montanhas imensas, né? Coberta de mata, aquelas matas virgens, e você vê aquelas cachoeiras lá de cima, aquela altura, não sei quantos metros, talvez quilômetros de altura, coisa mais linda, né? A água sai lá do topo da montanha. Então, quando você fala em subir o monte, você se preocupa, porque geralmente quando o lugar é mais alto, os ventos são mais fortes. Em vento sendo mais forte, há perigos, perigo de ser levado, perigo de sofredor, de chorar, porque o vento, o frio corta, né? Perigo de chuva, das nuvens cobrir. Quantas vezes nós já fomos morar em montes, né? Que a metade do monte estava fechado, coberto de nuvem, a gente lá no pico, parece que nós estávamos em cima da nuvem, não dá para enxergar nada, tudo branco, aquela nuvem, né? Devido à altura do monte, mais de 5 quilômetros de altura, de altitude. Então assim gera uma certa preocupação, né, quando se fala em subir. E fora isso, o cansaço físico. Eu não vou poder subir porque eu tenho problema nas pernas, eu não vou poder subir porque eu tenho problema na coluna,
Ah, eu não vou subir porque vai cansar muito, demora muito. Então, duas coisas: nós nos arriscamos a subir, a fugir para o topo, ou nós ficamos e vamos ser atingidos, como a Bíblia fala aqui, pela abominação, pela assolação ou assolamento que há de vir sobre a terra. E quando se fala em altura, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós no capítulo 18 ou 19 lá do livro de Êxodo, que chega um determinado dia que o Senhor Deus, ele tem um encontro com Moisés. Ele vai falar com Moisés no monte Sinai, e a Bíblia diz que aquele monte, ele vai cambalear, aquele monte vai fumegar, vai ter raios, trovões, aquelas fumaças, fogo. Por quê? Porque Deus estava no cume do monte, Deus estava no cume da montanha, Moisés estava lá, Deus estava lá. A presença de Deus era algo visível por intermédio de todos aqueles acontecimentos que estavam tendo naquele lugar. Então, às vezes é melhor nós pagarmos o preço para poder subir, para poder chegar mais perto. Pastor, mas eu vou cansar. Não importa, meus irmãos, quanto mais nós subimos, mais perto de Deus nós vamos chegar. Eu quero dizer uma coisa para você, que nessa vida, cada dia que passa é um dia, é um metro, é um passo a mais que nós damos para chegar no cume da montanha. Cada passo que nós dermos, mais perto nós ficaremos da presença de Deus, mais longe nós iremos ficar da assolação, do assolador que vem para assolar aqueles que habitam a face da terra. Eu quero te dizer nessa noite: não desanima, não se preocupe com o que possa acontecer na sua trajetória, não se preocupe se você vai cansar ou não. Eu quero dizer que a alegria do Senhor, pela nossa obediência à sua palavra, é a nossa força. Eu quero dizer que Ele é o pão da vida. Eu quero dizer para você que Ele é a água que sacia todos aqueles que estão sedentos. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E depois, quando nós chegarmos no cume, é para nós não descermos. Olha o que ele fala no verso de número 15: o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar alguma coisa da sua casa. Aonde está o telhado? O telhado está em cima ou o telhado está embaixo? Embaixo está o piso, em cima está o telhado. Então ele diz: quem está em cima, quem chegou lá em cima, não desça para dentro da sua casa. Não desça, porventura eu esqueci alguma coisa. Eu esqueci os meus filhos, eu esqueci a minha esposa, eu esqueci meu celular, eu esqueci algo de valor. Ele está dizendo: quem está em cima no telhado, não desça. Não desça. É uma palavra que o Senhor está dizendo para nós. Como o Senhor, Ele falou para Ló, falou para as filhas de Ló e falou para a mulher de Ló. O Senhor disse: Ló, escapa pela tua vida. O Senhor vai mandar que eles saiam, porque aquela cidade ia ser destruída. E o Senhor disse: não olhem para trás. Escapa pela vossa vida, mas não olhem para trás. É uma ordem imperativa. Quem está no telhado, não desça. É uma ordem imperativa. Como diz o evangelista Lucas, pela palavra de Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma palavra imperativa. Quem está em cima, não desça. Quando o Senhor fala dessa maneira, é para não haver contestamento, é para não haver contenda, é para não haver desobediência, porque em havendo contestação, em havendo desobediência, vai haver um preço, e
esse preço pode ser a perca da própria vida. A desobediência pode ser a perca da salvação. A desobediência pode ser a indução da alma para o inferno. Ah, mas quem sabe Deus pode. Quem sabe Deus tem misericórdia, porque hoje está dessa maneira, né? Hoje está tudo assim, gente. A pessoa erra, a pessoa peca, a pessoa está em desobediência, a pessoa está adulterando, a pessoa está separando, está casando de novo, sabendo que não pode. Mas daí você fala, a pessoa olha para você e diz: mas eu creio na misericórdia de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: no dia do grande trono branco, no dia do grande julgamento, não vai haver naquele dia misericórdia. Não vai haver misericórdia, não terá a palavra amor, não terá a palavra misericórdia, não terá a palavra compaixão. Lá no capítulo 20, no versículo 12 de Apocalipse, 13, enfim, a Bíblia diz que vai ser aberto os livros, os 66 livros ou a Bíblia Sagrada, e será aberto outro livro que é o livro da vida, aonde creio que o meu nome está lá e o teu nome também. E a Bíblia continua dizendo no mesmo versículo que cada um será julgado pelas suas obras. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, com o irmão, que o Tribunal Supremo da Espanha, agora essa semana, fez uma ordem liberando os homens para andarem nu na Espanha, nuzinho da Silva, como veio ao mundo. É normal agora na Espanha, tiveram essa autoridade. Aí eu falei para minha esposa, quando o povo andava nu, era o tempo da inocência, no tempo de Adão e Eva, antes do pecado. Eu disse para ela, as pessoas estão voltando para a inocência. Vai haver um confronto, a inocência com o pecado. O que será que vai dar, meus irmãos? Vamos aguardar daqui uns dias, o que vai acontecer nesse país com essas pessoas. É a pessoa ser muito inocente, ou é um cão encarnado na vida desse povo. Não tem outra coisa para dizer. Mas uma coisa que é certa é que todos os nossos atos, sendo na inocência ou fora da inocência, serão julgados pela palavra de Deus. Por isso que é bom os irmãos estarem atentos e guardar, como o salmista diz, a palavra de Deus no coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, contra Deus, porque nós vamos ser julgados pela palavra. A Bíblia está dizendo aqui: não mate, não cometa homicídio. Eu vou lá e mato, eu vou lá e cometo homicídio. A Bíblia está dizendo: não mintais. Eu vou lá e minto, estou mentindo. A Bíblia diz: não cobice a mulher do próximo. Eu vou lá e estou cobiçando. Não cobice o marido da próxima. Eu estou cobiçando. Será que naquele dia, diante do tribunal, eu vou falar o que para Deus? Ué, você não sabia? Você não lia? Qual é a explicação? Eu vou falar o quê?
diante de Deus, qual vai ser a minha desculpa? Sendo que Ele já sabe tudo o que nós vamos falar. A Bíblia está dizendo: não prostitui, não adultera. Eu vou estar ali prostituindo, adulterando, perseverando, persistindo no erro. Eu vou falar o que para Deus naquele dia? Qual vai ser a minha desculpa? Eu vou me apresentar diante dele de que maneira? Eu vou apresentar diante dele já com uma faixa escrito condenado. Por quê? Porque eu peco, não peço perdão. Eu peco e acostumo com o pecado e digo: não, isso é normal, todo mundo vive assim. Esse é o problema da igreja mundana. Esse é o problema da igreja que perdeu a sua fé no Evangelho, que perdeu a sua fé na Bíblia. Esse é o problema da igreja. É como o mundo hoje diz: não precisa espiritualizar tudo. Quem é santo só é Deus de fato, mas a Bíblia diz que fala para todo aquele que se achegar a Deus, santifique-se, abandone os seus pecados. Porque, meus irmãos, não existe denominação que se pregue a verdade, que ensine como a igreja evangélica. Quer dizer, pelo menos ensinavam. Hoje o ensino diminuiu demais. Por diminuir o ensino, a cobrança, a igreja está ficando do jeito que está hoje. A igreja está se tornando, como eu falei, repito, uma igreja mundana, uma igreja que absorve, que adere às coisas do mundo, uma igreja que se espelha nas modas, nas coisas que têm acontecido na terra. Eu digo uma igreja que se espelha nos moldes da terra. É uma igreja que não vai entrar no céu, mas é uma igreja que está decretada, louvado seja o nome santo do Senhor, ao abismo, ao inferno. Porque a igreja de Deus é uma igreja santa, é uma igreja que precisa ser separada. Hoje nós estamos olhando mais para as coisas do mundo do que para as coisas do céu. Hoje nós estamos voltando mais para trás do que indo para frente. O que mais tem é crente, em vez de subir a montanha, está voltando para a Judéia. Hoje o que mais tem é crente que está em cima do telhado e deixa, ele coloca o elevador para subir e descer toda hora. A ordem de Deus é: não desce, suba, não desça, suba, não desça, suba. Essa é a ordem de Deus. Essa é a ordem de Deus: não desça, subam. E por que não subimos? Por que quem está em cima está querendo descer? Será que está com medo da chuva? Será que está com medo do vento? Será que está com medo dos raios? Está com medo? Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não tenha medo. Está no cume da montanha, não tenha medo. Você está no esconderijo do Altíssimo, está em cima no telhado, não tenha medo. Você está no esconderijo do Altíssimo. Descanse na sombra do Onipotente. O versículo seguinte diz: os que estiverem no campo, olha aí, os que estiverem no campo, não volte atrás. Capítulo 13, verso 16: os que estiverem no campo, que não volte atrás para tomar as suas vestes. Olha as três coisas na ordem: 14, 15 e 16. No 14 ele manda subir. No 15 ele diz: não desça. No 16 ele diz: não volte para trás. Será que a gente consegue entender isso? Ó, suba, não desça, não volte para trás. O movimento do crente é contínuo. O movimento do crente, o caminho do crente é para frente e para o alto.
como está escrito no capítulo 12, o escritor aos Hebreus deixou claro, está claro lá, como a luz ao meio-dia. Ele diz: olhando unicamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhai para Jesus. Mas o pastor fulano, o pastor ciclano, mas o obreiro, mas o obreiro irmão, mas a igreja X, Y, a igreja Z. Continue olhando para as pessoas, continue olhando para a placa, continue olhando para o mundo, continue olhando para a rede social, continue espelhando a tua vida na moda, continue olhando para as pessoas. Certamente você estará cada dia mais descendo, cada dia mais você estará voltando para trás, cada dia menos você estará fugindo do monte, você estará se distanciando do livramento, você estará se distanciando da salvação, você estará se distanciando do céu. E é isso que o nosso adversário quer. Quem estiver no campo, que não volte para tomar a sua veste. Ficou lá atrás a minha veste, agora não volte, porque você deu espaço, você adiantou. Agora entre aquilo que você deixou lá atrás, entre a tua veste que ficou lá atrás, tem um grande abismo, tem uma areia movediça, não pode voltar, porque se você voltar você vai cair no abismo. Cada passo que nós demos, nós estamos fugindo do abismo que está cada dia mais perto de nós, filho. Nós tiramos o pé daqui, colocamos o pé ali, aquele lugar onde estavam nossos passos afundou, nós não podemos voltar mais, nós não podemos retroceder, meus irmãos. Por isso que o Senhor está dizendo: quem está embaixo, suba para o cume, quem está em cima no telhado, não desça, quem já correu está na frente, lá no campo, não volte lá atrás para pegar o que esqueceu. Pastor, mas a minha roupa, lá no céu nós teremos vestes novas como a do Senhor Jesus. Lá no céu não vai ter saia coladinha, lá no céu não vai ter roupa justa, rasgadinha, rachada, lá no céu não vai ter roupa curta, lá no céu ninguém vai mostrar seio, axila, vai mostrar coxa, lá no céu ninguém vai mostrar tornozelo, vai mostrar mão. Lá no céu nós vamos ter uma veste de Cristo, uma veste comprida que vai cobrir até os nossos pés. Lá no céu a nossa veste vai ser de glória. Labassúbia, Candarábia, Surimiana, Labaia. Pastor, mas eu perdi isso, minha carteira, meu documento. O Senhor conhece a nossa identidade. E lá em Apocalipse, João fala aquilo que ele viu, que lá quando nós estivermos no céu, nós teremos um novo nome, nós teremos uma pedra, e nessa pedra terá o nosso novo nome, ou seja, nós teremos uma nova identidade. E aqui no verso de número 17 e o 18 ele diz: mas, ele está dizendo mais, quer dizer, alguém vai subir, outros já estarão lá em cima, não vão descer, outros irão correr, não vão voltar para trás. Mas no 17 ele diz: mas, eita, e agora? Capítulo 5 de Reis, diz que o rei da Síria, ele tinha um general terrível, um general temente, um general fiel, obediente, um general forte, estrategista, poderoso na terra, homem de guerra, que por intermédio dele a Síria conquistou muitas vitórias. A Síria recebeu muita riqueza,
Pastor, qual é o nome desse general? Naaman. Homem poderoso, que trouxe muitas vitórias para o seu reino. Daí tem uma vírgula, está escrito: mas, porém, ele era leproso. Já pensou? Tanta honra, mas tinha uma lepra devorando a sua carne por baixo das suas medalhas. Não suba, não desça, não volte para trás. Mais o 17: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Ai das grávidas e das que criarem naquele dia. Por que ele fala ai das grávidas? Meus irmãos, as grávidas, elas não têm muita disposição para fazer as coisas, principalmente quando está próximo de vir a criança, de nascer a criança. Está inchada, está cansada, sonolenta, ali procurando cuidar do filhinho, acariciá-lo, falar com ele. Ela quer ficar deitada, quer ficar naquele momento de repouso, aguardando o dia. Então ele está dizendo ai das grávidas, e está dizendo ai daquelas que criarem naquele dia. Em outra tradução diz daquelas que amamentam, daquelas que derem a luz naquele dia. Vai ser um dia de assolação, vai ser um dia que cada um terá que escapar pela tua alma. Vai ser um dia que cada um tem que correr atrás da sua salvação. Aí o cansaço, o inchaço, a criança que está no ventre, como ela vai correr, como ela vai fugir. Aquelas que criarem naquele dia, que estarão dando a luz naquele dia, porque é o dia da assolação, o dia da abominação que há de vir. Não vai esperar, puxa vida, aquela mulher está tendo criança, deixa eu esperar um pouco. Não, Jesus não vai esperar na sua vinda. O assolador também não vai esperar no dia da assolação. O negócio está girando, o tempo, o relógio está girando, o ponteiro está girando, a engrenagem é dente entre dente, o negócio está rodando, não vai parar. É como o engenho, você coloca ali a cana, vai colocando, o engenho não para, pode dobrar, ele continua rodando, dobra de novo, ele está rodando e não vai parar. O ponteiro do relógio está girando e não vai retroceder, ele vai adiante. Então a pergunta, o que está em questão aqui é ai das grávidas e das que criam. Nós podemos traduzir: ai daqueles que estão cocheando em dois pensamentos naquele dia. Ai daqueles que estiverem buscando as coisas dessa terra. Ai daqueles que estiverem preocupados com o seu ventre. Ai daqueles que estiverem preocupados em trocar a casa. Ai daqueles que estiverem preocupados em fazer a reforma da casa material e não da casa espiritual. Ai daqueles que estão olhando só para o seu bolso, porque eu quero dobrar, eu quero enriquecer, eu quero, não importa o que vier, eu quero. Ai desses. Primeiro eu tenho que fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, depois não haverá outra oportunidade, depois não haverá mais jeito, depois não haverá perdão, depois não haverá palavras, não terá desculpas. Nós temos que ter no nosso coração todo dia, colar no teto do nosso quarto, ou no espelho quando vamos escovar os dentes, ou quando vamos tomar banho, aquela célebre frase do versículo 6:33 de Mateus, quando o Senhor Jesus diz: buscai primeiramente o reino de
justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que ter essa frase, esse versículo todos os dias na nossa mente. Quando eu era pequeno, isso não faz muito tempo, ainda está crescendo o cabelo, estou novo, estou criança ainda. Quando eu era pequeno, morei com a minha avó um tempo, bastante tempo, estudando. Meus pais mudaram e eu morei com a minha avó paterna. Tinha um lugar que eu ocupava ali ao redor da mesa, e era de frente para um armário, e naquele armário tinha uma parte de vidro e tinha um folhetinho escrito. O primeiro estava escrito um verso em cima dizendo: o pão compartilhado sempre é melhor. Eu ficava lendo aquilo todo dia que eu sentava ali, eu olhava, eu lia aquilo, decorei. Aí eu tinha um versículo embaixo dizendo, Marcos 13:31, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Todo dia, passa semana, passa mês, passa ano, eu estava lendo aquele versículo todo dia. Nunca esqueci, nunca vou esquecer. Vou descer a sepultura com isso na cabeça e no coração. Deus abençoe. Então esse capítulo 6, verso 33 tem que estar na nossa mente todo dia. Por quê? A gente tem que ver, nós somos crentes, nós temos que ver o que é prioridade na nossa vida. O que é prioridade? É fazer a vontade de Jesus ou fazer a vontade da minha esposa? Não, é que eu amo a minha esposa, a família em primeiro lugar. É em primeiro lugar a família? É isso, presidente? A família em primeiro lugar? Buscar primeiramente o reino de Deus, primeiramente. Jesus, ele resume todos os mandamentos, deixando dois. Primeiramente, o reino de Deus, né? O amor a Deus. E segundo, o nosso próximo. E então, a nossa casa. Nós estamos. Peraí, minha esposa não é crente. Eu estou amando a minha esposa, lógico, é natural. Só que você tem que andar comigo, porque se você ir para a igreja, começar a ficar um fanático, indo 3 vezes na semana, uma vez na semana na igreja, ficar com esse fanatismo, eu vou te largar, eu vou te abandonar. Ué, amor, mas você sabia que eu aceitei, que eu comecei a namorar com você, mas eu já era crente. Mas você soube que eu não gosto de ir para a igreja. Esse negócio de ficar indo para a igreja direto não é comigo. Uma ocasião que eu conheci minha esposa, a gente estava namorando, e eu fui numa igreja bem grande, estava lotada num evento, galeria cheia, tudo lotado. E naquele evento Deus usou um pastor do Rio de Janeiro, muito terrivelmente, para falar comigo. Parece que mudou a minha vida naquela profecia que Deus utilizou. Eu encontrei a minha esposa, que na época nós éramos namorados, e eu lembro que eu estava passando uma passarela, um viaduto, descendo para a gente para pegar o trem de passageiro, que é, aliás, passando para atravessar para o outro lado da estação. Eu disse para ela: puxa vida, ontem eu fui no culto, na igreja, foi uma benção, Deus falou comigo, assim, foi uma maravilha. E falando com ela, falou: não vem com esse negócio de crente pra cá não, eu tenho minha religião, nasci na minha religião, se você quiser ir você vai, eu não quero saber. Fiquei quieto, igual pegou essa água aqui, jogou aquela água gelada em mim, parece que aquela alegria, aquele gozo que estava dentro de mim apagou. Eu falei: meu Deus. Enfim, aí continuamos namorando, e chegou um dia que Deus fez a obra, pegou primeiro ela, depois eu, e hoje nós aqui estamos. Graças a Deus que eu tive essa oportunidade de nós estarmos, de ela ir para a igreja, de eu segui-la, e nós estamos juntos. Mas é aqueles que não têm. Olha, se você for, eu te largo. Se você ir para a igreja, eu vou te trair, porque lá tem irmãzinho olhando para você, ou tem irmãozinho olhando para você, mas que eu não sei não, crente é safado. É assim que o povo fala. E aí, o que você vai fazer?
É mesmo, né? Puxa vida, eu amo minha família em primeiro lugar. Senhor, o Senhor sabe, né? Eu tenho que cuidar da minha família. Deus abençoe, outro dia eu volto. E troca Jesus pela família. A salvação, ela é coletiva ou ela é individual? Cada um tem que fazer a sua parte. Peraí, minha esposa, eu te amo. De coração, fiz juramento para amar, independente das circunstâncias. Só que detalhe, salvação não tem negócio. Salvação não dá para a gente negociar, não tem preço. Quer ficar comigo? Amém, vamos juntos. Senão você respeita a minha fé, eu vou servir a Deus, vou orar por você, você vai ser santificada, vou orar para Deus quebrar o teu coração, te salvar, e assim vai ser. Mas não me impeça de ir para a igreja, não confunda as coisas, e vou fazer a obra de Deus. Chegou uma hora que não dá paciência, vai lá, se castra, faz igual Paulo, igual Jeremias, e vai viver para Deus. Ou tenha paciência, ora a Deus e peça a Deus uma pessoa de Deus, que não seja pedra de tropeço. Pastor, já estou chegando com 30, já estou ficando velhinho, vai que eu não consigo achar alguém. Tem pessoa com 70, 80 anos casando. Eu conheci um senhor aqui, uma senhora, o senhor de 90 e pouco, e a senhora de 80, quase 90, casaram, e estão na benção. Agora a pessoa com 20 estou ficando velho, não vou arrumar ninguém. Será que está ficando velho mesmo ou é outra coisa? Aí tem que saber entender o que é de, não, eu vou pegar qualquer coisa, pegar uma arma, colocar uma venda no olho e sair atirando, para qualquer lado, não importa, o que eu pegar, pegou. Não é assim não, meus irmãos. Não é jogar a vara, a isca lá na água e puxar, o que vier, vem, se vier uma cobra. Nós temos que ter paciência, temos que saber esperar em Deus. Não podemos, porque está aqui, ai das grávidas, ai daquelas que estão dando a luz, ai daquelas que estão trazendo o filho à terra neste momento. Nós não podemos, meus irmãos, cochear em dois pensamentos. Lembra de Elias? Olha, se Deus é Deus, segue Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. Mas não fique em cima do muro, não fique em dois pensamentos. Quer ir para o céu? Sirva a Deus. Não quer ir para o céu? Não engane, não enrole. Vai para o inferno, então siga o que você tem que seguir. A Bíblia diz que o caminho de Deus, os caminhos que levam ao céu são planos. Encerrando, versículo de número 22. Se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão, está dizendo aqui no futuro, farão sinais e prodígios. Está dizendo aqui que eles vão fazer sinais e prodígios. Qual é a finalidade de sinais e prodígios? Hoje a gente ora, Senhor, eu quero que o Senhor me use. Porque se o Senhor não me usar nisso, naquilo, eu não vou te servir mais. Eu quero ver sinal, eu quero ver prodígio, eu quero ver milagre, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Meus irmãos, quem de nós aqui que é maior do que João Batista? Jesus falou que dos que foram nascidos de mulher, Você não é nascido de mulher, é nascido de animal, de ave, de réptil, enfim. Ele diz, dos que foram nascidos de mulher, não existe nenhum maior do que João Batista. Aí a gente lê, João Batista, a gente lê toda a história de João Batista. Quantos milagres João Batista fez? Quantos cães João Batista repreendeu? Nenhum milagre, não expulsou ninguém. A obra de João Batista era anunciar o reino de Deus e batizar, só isso. O que está acontecendo no povo? A inveja. Porque Deus usa a irmã de um jeito, Deus tem que me usar também. Que negócio é esse?
Deus usa o irmão de um jeito, Deus tem que me usar também. Se Deus não me usar, eu vou ser mais crente. Espera aí. Porque a Bíblia mostra que tem 9 dons. Tem vários, mas relata 12. Ou, aliás, 9 no capítulo 12 de 1 Coríntios. Por que que todo mundo quer só um dom só? Só o que a gente fala é cura, milagre, cura, milagre, cura, milagre. Será que a Bíblia está baseada só em cura e milagre? É bom, mas o que salva, o que liberta, o que transforma é a palavra de Deus. As pessoas, quantas pessoas nós vimos o Senhor curar de câncer, de enfermidades terríveis? Jesus curou. É onde está a pessoa? Está com a saúde, está forte, no mundo adorando o cão, prostituindo, bebendo, usando a chupeta do diabo. Está aí. Adiantou ser curado? Não. Mas uma coisa é interessante. Jesus fala no capítulo 15, no verso 3 de João: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O que limpa, o que tira os nossos pecados, o que nos conduz ao céu, que nos liberta desse mundo, é o poder da palavra de Deus. É o que João Batista dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado a vós o reino de Deus, é chegado o reino do céu. Hoje é uma inveja que rola. Aqui, esse versículo, porque se levantarão falsos cristos, está com C minúsculo, porque não é o eterno, não é C maiúsculo, é minúsculo. Levantarão falsos profetas, farão sinais e prodígios. Meus irmãos, mas qual é a finalidade dos sinais e prodígios? Para salvar alma? Para ganhar alma? Para libertar o povo? Para encher a igreja? Não, está dizendo que eles vão fazer sinais e prodígio para enganarem, se for possível, até os escolhidos. E aí, presidente? Vão fazer sinais e prodígios para enganar. Sabe por quê? Hoje, qualquer lugar, dependendo do lugar que você vai, até cachorro, desculpa da expressão, está fazendo um milagre, está profetizando, está orando por dom. Desculpa da expressão, mas é o que está acontecendo hoje. Agora eu pergunto: e a palavra que transforma? E a palavra que liberta? O ensinamento? E a unção e o poder de Deus? Cadê a autoridade? Cadê a verdade que desmascara os falsos profetas, os mentirosos enganadores? Cadê a palavra? Não, Deus é amor, o amor sobressai. Não importa, Deus só quer o teu coração, eu só quero o teu dízimo, a tua oferta, e fique em paz e deixa o resto com Deus. Ai, 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 até quando seremos enganados? Até quando seremos torturados pela mentira? Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Aqueles que não tiverem discernimento, aqueles que não tiverem interpretação, aqueles que não buscarem esses dois principais dons, caíram já, estão caindo e cairão. Que o Senhor Jesus, Ele tenha misericórdia de mim, misericórdia de você, misericórdia da igreja, porque a igreja de Deus, meus irmãos, ela só vai perder se ela quiser, se ela continuar atenta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, guardando a palavra no seu coração, sempre subindo, não descendo um instante algum, não voltando para trás, e nem cocheando em dois pensamentos, preocupado com esse mundo.
pode ter certeza que o falso Cristo, o falso profeta, sinais, prodígios e maravilha nenhum irá nos tirar da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus, Ele possa te fortalecer, Ele possa te dar graça, possa te dar sabedoria, entendimento, conhecimento, abrir o teu coração, porque grande é o amor de Deus por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assim encerro devido às horas, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor Jesus.